que fizemos, o que estamos a fazer, que planos temos para o futuro. Faro 2027 e o município local apresentaram a candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura, num evento com entrada livre que teve lugar na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, ao final da tarde, no Teatro das Figuras, à entrada da cidade. Este foi um momento importante para conhecer todo o processo e perceber como foi construído o dossiê de candidatura, o Bid Book. Diversos convidados subiram ao palco para partilharem o trabalho desenvolvido, as experiências vividas e os seus planos para o futuro. Este foi um evento imersivo que convidou todos os marafados a mergulharem na candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027 e a perceber como a cultura pode ser um motor de desenvolvimento económico, social e ambiental da região. A Mais Algarve também marcou presença com uma equipa de reportagem, trazendo agora à antena alguns dos momentos mais marcantes desta apresentação e de um projeto que vai definitivamente marcar culturalmente Faro em particular e a região algarvia em geral. O que é preciso para gerar uma onda? Muitas gotas de água e uma energia crescente. O que é preciso para gerar uma onda grande o suficiente para impulsionar um processo de mudança? Ainda mais gotas de água e mais energia despontando e crescendo na mesma direção. No processo de candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027, as ideias, iniciativas e projetos fluem tal como as ondas para a costa. Uma ideia desperta múltiplas ideias. Uma pessoa leva-nos a muitas pessoas e criamos novas comunidades. Um conceito cresce e flui em diversas direções. Assim tem sido e continua a ser a Faro 2027. Assim construímos o dossiê de candidatura. Continuamos a recolher informação e a ouvir pessoas, induzindo um aumento de ambição e crença nos sonhos para o nosso futuro, juntando as nossas energias. E cá estamos nós, autoconscientes e entusiasmados, surfando ondas até à costa, surfando até terra, carregados de criatividade e de inovação. Bem-vindos ao momento da apresentação da candidatura de Faro ao título de Capital Europeia da Cultura 2027. Faro 2027 é um processo, é um caminho sem retorno. Desde a primeira hora, foi nossa convicção que a candidatura de Faro, do Algarve, ao título de Capital Europeia da Cultura, seria uma excelente oportunidade para não só debatermos a nossa região, mas também para colocarmos a cultura e a criatividade como um dos ativos principais do nosso desenvolvimento. Por isso, o processo é tão ou mais importante que o título, porque o processo não está dependente do título. Queremos hoje vos falar um pouco sobre o processo. E sim, é mesmo um pouco, porque nos últimos 3 anos foram feitas muitas conversas, debates e interações. Foram realizados muitos projetos, ações e ativação de redes. Iniciámos este processo com a certeza que Faro era pequeno demais para o acolher. Por isso, desde cedo, chamámos as instituições regionais para o seu centro. Convidámos os municípios do Algarve através da Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Universidade do Algarve e a Região de Turismo do Algarve a serem coprodutores da candidatura. Mas convidámos também as estruturas centralizadas do Estado a se juntarem ao nosso caminho. Com a Comissão de Coordenação da Região do Algarve, a Direção Regional de Cultura do Algarve e com o Instituto Português da Juventude, estabelecemos cartas de compromisso. Foram vários os projetos e os processos que deste momento derivaram. Foram vários os projetos que deram voz às pessoas. Um dos que teve mais impacto na preparação desta candidatura foi o processo da auscultação no âmbito da preparação da estratégia cultural. Foram mais de 400 pessoas do setor cultural e criativo, mas não só, que foram ouvidas de forma estruturada em diversos formatos. Este processo foi fundamental para focalizar as problemáticas e procurar as soluções. A meio deste processo, iniciou-se a pandemia e foi necessário, com muita criatividade, encontrar novas formas de ouvir as pessoas. Ainda ao nível estratégico, é de sublinhar a disponibilidade que todos os municípios do Algarve tiveram no desenho de uma visão para o setor cultural e criativo da região há 10 anos. A AMAL pediu à Universidade do Algarve essa concretização e estamos certos
que essa base pode ser importante nas definições de políticas públicas municipais nos anos que se seguem. Afinada que estava a definição temática, criámos 4 grandes elementos para a candidatura. O norte do sul, a natureza em trânsito, o dar e receber e os espaços flutuantes. E voltámos a pedir a participação pública. Lançámos o programa Banca da Cultura. A banca teve e ainda tem múltiplas dimensões. Está aberta há vários meses no mercado municipal de Faro a recolher ideias e sugestões. A Banca da Cultura foi também ao encontro com criativos, foi digital, foi ao encontro da comunidade, de agentes culturais e associações, sempre, mas sempre, em busca de ideias. Temos vindo igualmente a procurar trabalhar a Convenção de Faro, uma das mais importantes convenções sobre o património na Europa, assinada aqui, em Faro, em 2005, por ocasião da Capital Nacional da Cultura. Recentemente assinámos um protocolo com a Universidade do Algarve e a Universidade Técnica de Delft, na Holanda, para a realização já este ano da primeira de várias conferências internacionais que vão trabalhar sobre a Convenção de Faro do futuro. É impossível condensar em poucos minutos todo o processo. E é por isso que vamos de seguida ver e ouvir pessoas que deram corpo e alma a este processo. Se há região que se identifica como tal e sobre a qual não há dúvida nenhuma, seja para os que cá nasceram, seja para os que cá vivem, é o Algarve. E desde o início em que o município de Faro se lançou neste desafio e partilhou essa sua vontade com os demais municípios, a disponibilidade de todos em fazerem parte, em ajudarem a fazer crescer e sentir como uma candidatura que é mais do que só de Faro, é uma candidatura do Algarve. E essa foi a reação natural de todos, sem menor... eu acho até que senti alguma surpresa positiva. Nós definimos um conjunto de produtos turísticos a desenvolver no sentido exatamente disso, diversificar desde logo a oferta, no sentido de gerar novas motivações de visita à região, sobretudo motivações de visita que tenham a ver com aquilo que nos identifica, dos recursos naturais à cultura, mas também, no fundo, motivações de visita que permitam que os turistas cheguem até nós não só no litoral e não só no verão. E obviamente que a cultura tem essa grande capacidade de explorar todos os recursos de que dispomos, do património às tradições, e nós temos vindo a trabalhar em vários aspectos neste sentido. O programa 365 é um exemplo, 365 Algarve é um exemplo muito claro desta aposta com a Direção Regional de Cultura, um trabalho estreito, e é naturalmente com muitíssimo agrado que vemos não só os municípios associarem-se para uma candidatura que agora está com a CCDR para uma programação conjunta, é um excelente exemplo. Aliás, o Vice-Presidente aqui referiu que é caso único no país e, portanto, aqui só dá a todos os municípios, e é também muito interessante ver um município como Faro que se apresenta na AMAL com uma proposta como esta e tem também a bonomia de todos os outros presidentes de Câmara sem reticências. Portanto, nós nunca poderíamos ficar de fora desta candidatura porque, em primeiro lugar, ela está na nossa estratégia. Nós revimos a nossa estratégia agora muito recentemente e obviamente que este é um projeto estruturante que identificamos como transformador. E desde logo também nos identificamos com aquilo que aqui foi referido, que é, independentemente de esta candidatura chegar ao término que todos queremos, o processo não é menos importante. A Universidade do Algarve, para terem um pouco a noção, estamos a falar nos dias de hoje, de 10 mil estudantes, de 20% de estudantes de nacionalidade estrangeira, de 450 professores de carreira, de 300 professores convidados, de 100 investigadores, de mais de 500 funcionários não docentes. Mas nós não estamos aqui hoje para falar da Universidade do Algarve, para dizer é que este projeto é um projeto que qualifica claramente a região, é um projeto em que vai ter nesta comunidade Universidade do Algarve uma comunidade que vai ser consumidora deste projeto no bom sentido, porque no fundo isto está a ser feito para nós, para o Algarve e pelo Algarve. O Algarve não tem
uma cidade média. Tem as 3 cidades, que é Faro, Lolé, Olhão e depois tem ali Samela. Não tem uma cidade média, precisa de uma cidade média. E o nosso objetivo e a nossa ambição para 2030 temos de ter uma cidade média com músculo no ponto de vista territorial. O Algarve já tem notoriedade. Contrário de outras cidades europeias de cultura, como foi Guimarães, que aproveitou muito o quadro da cultura para a catapultar no ponto de vista turístico, o Algarve tem notoriedade. E no fundo nós centramos, de acordo aliás com aquilo que são as orientações para as capitais da cultura, a defesa deste projeto na perspectiva do alargamento do acesso e participação na cultura, na elevação do perfil internacional da cidade e da região. Repito, sempre com esta perspectiva de criar aqui uma cidade de média dimensão entre este espaço destes 4 municípios, que não tem a ver com a exclusão dos outros, tem a ver com a capacidade crítica no ponto de vista nacional que temos que ter. E essa é a nossa ambição, tem que ser a nossa ambição para 2030. As pessoas ainda não têm muitas vezes uma prática de participação, é preciso conciliar os momentos de participação com aquilo que é o dia-a-dia das pessoas e é preciso encontrar também, já ninguém tem paciência para processos formais e é preciso encontrar aqui estratégias que incentivem as pessoas a discutir e a trazer, no fundo, um debate que seja construtivo e resultados com os quais as pessoas se identifiquem. Sou natural açoriana e estou aqui no projeto de Faro 2027, mas pronto, agora Faro é a minha casa, é cá que eu estudo, é cá que eu moro, portanto faz tudo o sentido de pertencer a este projeto. Em relação a trabalhar na Banca de Cultura, acho que foi extremamente importante. No mercado as pessoas estavam sempre curiosas, depois ganhámos o respeito e o carinho de todas as pessoas que lá trabalham lá também, desde a Dona Rita, a Dona Esmeralda, o Sr. Manel, que tinham sempre interesse na candidatura, sempre a querer mais. O que é que podemos fazer para Faro ganhar? Eu quero que Faro ganhe. O que é que a gente pode fazer? E então foi super gratificante. De facto, eu comecei por participar, aliás, uma das primeiras vezes que eu participei. Eu confundo um bocadinho, porque também acho que é bom essa confusão entre o Plano Estratégico de Faro e Faro Capital da Cultura, porque esse plano era fundamental para o lançamento da candidatura e, portanto, foi um primeiro momento de pensarmos Faro e depois percebemos que Faro é também todo o resto, no fundo, da região. E numa das vezes eu inscrevi-me, só depois é que me convidaram, mas eu disse, há umas coisas, há uns cafés, as pessoas a Adriana tem acompanhado os processos de auscultação. Tenho acompanhado, então eu inscrevi-me para estar presente porque queria mesmo participar e ver como é que era. Há bocadinho estava a fazer uma publicação no Facebook a propósito de estarmos aqui e eu criei um slogan que foi Faro ouvido, Algarve unido, Algarve ouvido, Algarve unido. Porque eu acho que uma das coisas muito interessantes que houve aqui neste processo foi ouvir as pessoas. Como já foi aqui referido, o Plano Estratégico para a Cultura de Faro é importantíssimo porque, no fundo, traça umas linhas gerais e que, no fundo, nos baliza e define o que é que nós pretendemos para o futuro. Há 5 grandes objetivos que estão nesse plano. Um deles é a criação de uma rede de infraestruturas culturais no Concelho, que já está a ser criada e cada vez está com o Centro Cultural da Bordeira, com o Teatro Letes, com a Fábrica da Cerveja que foi apresentada há pouco tempo, a reestruturação da Fábrica da Cerveja. Todos esses edifícios são edifícios que servem a este propósito de criação de uma rede de infraestruturas culturais no Concelho de Faro que permitam depois a fruição e a criação de espetáculos e de objetos artísticos. Um segundo objetivo é a criação a sustentação do tecido cultural do Algarve, de Faro. Ou seja, nós em Faro ainda, que também já foi aqui referido, que a questão do tecido cultural precisa de ser mais sedimentada, precisa de ser mais, no fundo, acarinhada e precisa de haver mais. E é importante que haja esta consolidação. O outro dos objetivos é o investimento na formação contínua a nível artístico, não só das pessoas que fazem criação artística, mas também do público, porque isso é muito importante.
Depois, há a partilha de conhecimento, e isto é muito ligado à universidade, a própria universidade também investir nesta partilha de conhecimento com todo o público e com os agentes culturais, e isto também é muito importante. Mas eu destacaria, e que a criação de novas narrativas da cidade de Faro, através baseado nas atividades culturais, na riqueza cultural do concelho. Eu destacaria duas destes dois objetivos e que estão interligados e que acho que são a base para que todos os outros aconteçam e para que haja um desenvolvimento cada vez mais sustentado da cultura em Faro, e como referiu aqui a Adriana, a cultura tem que ser vista cada vez mais, e é vista cada vez mais como um investimento de futuro, criação de identidade, criação da nossa própria identidade como país. E se nós virmos, há muitos países em que a cultura hoje em dia, o turismo move-se pela cultura desses países. É na escola que estão todos, ou quase todos os cidadãos. E é na escola, se estamos a falar de estratégias a médio e longo prazo, é nas escolas que temos que investir com mais eficácia para essa estratégia a médio e longo prazo. Portanto, o Plano Nacional das Artes encaixa, ou seja, tem também como objetivo promover sempre a democracia cultural. Acredita que em todos os territórios há cultura, que deve ser trabalhada nos territórios, no seu contexto, não é, territorial, e que as escolas têm um papel fundamental. Porque uma capital europeia implica ser sede de uma comunidade que é maior do que apenas a local. Um Faro como capital europeia tem que falar de fazer, imaginar coisas que são tão relevantes para alguém que mora aqui, como alguém que mora noutra parte da Europa, e para isso é preciso encontrar questões, desafios, problemas que são tão importantes e urgentes aqui, em Faro, no Algarve, como nas outras partes da Europa. My article is titled Floating Spaces, an Opportunity for Inclusive Urbanism in Faro. And the goal is to be, at the same time, both provocative and inspiring in rethinking Faro's future. For this, I'd ask you to question the conventional status quo you have probably been raised with. The key questions being, does Faro's current urban model satisfy its citizens' daily needs? In other words, are you able to live, work, enjoy, socialize, and move safely and pleasantly within the city as it is today? Or could it be better, providing a higher quality of life? And speaking of quality of life, beyond the notion of standard citizen, does the city meet everyone's need? Meaning men, women, children and elders, the wealthier, the disadvantaged, locals, foreigners, and so on. I'm sure there is room for improvement. Nós, como investigadores, aprendemos a fazê-lo. Temos essa obrigação, mas de facto Faro é a minha cidade, é a cidade onde nasci e onde sempre vivi, tirando ali umas passagens por Lisboa, e de facto há sempre aqui uma paixão e uma emoção relacionada com a cidade. Mas dizer-vos que este novo caminho está traçado, portanto acredito efetivamente que este processo já deu os passos fundamentais para vir a tornar-se uma realidade. Portanto, temos um plano estratégico para a cultura, temos uma visão estabelecida para o Algarve 2030 na dimensão cultural e uma candidatura Faro 2027. Estes desígnios fazem parte daquilo que deve ser qualquer território. E eu ouvia os intervenientes anteriores e só me apetecia dizer: a cultura é a essência de qualquer território e tudo pode ter a ver com cultura, desde os esgotos à água, às alterações climáticas, ao nosso urbanismo, tudo. Obrigada. Tem uma relação com a cultura e é isso que esta candidatura é, precisamente. Pronto, os artistas, já foi muito falado, não é, de várias formas de envolvimento. O PEC, o Plano Estratégico para a Cultura de Faro, foi se calhar o primeiro passo, foi dado nesse sentido, com diferentes formatos, como a Vânia já falou, não só entrevistas, focus group, também através de
Board de cafés, mas ainda também disponível online, em qualquer momento poderíamos receber propostas, não é? E a seguir a isso também. Mas em relação a artistas, nós criámos uma open call por volta de agosto deste ano, portanto antes de realmente finalizarmos aquilo que eram as áreas temáticas e as propostas artísticas para o Beatbook, criámos então uma open call regional para todos os artistas do Algarve, aliás, para todas as pessoas que tenham interesse em trazer propostas para o Algarve, portanto ele realmente era aberto a qualquer agente cultural e criativo com esse interesse. Recebemos mais de 70 propostas, essa open call, o que foi de facto muito interessante, mas mais do que isso, nós estamos em Faro, uma cidade pequena e uma cidade onde todos nos conhecemos. Portanto, acho que aquilo que é importante também é percebermos que não tem só a ver com os agentes culturais e criativos, que é propriamente ditos, aqueles que é mais óbvios, que estão numa lista de contactos qualquer que diz agentes culturais e criativos, mas todos nós temos uma parte criativa e uma parte também de inspiração e artística. E, portanto, tivemos também muito, não posso deixar de falar, por exemplo, dos jovens outra vez, e da disponibilidade que nós temos em ir às escolas, em compreender propostas que já existem. Há muitos projetos, e a Anabela sabe bem disso, muitos projetos onde os jovens já estão a propor coisas, já têm ideias, portanto, já têm essa criatividade e trazem para a mesa. Esta é uma conversa extraordinariamente importante e eu felicito o nosso Presidente, o nosso Vice-Presidente e Vereador da Cultura e todas as pessoas envolvidas neste processo. Quando o nosso Presidente anunciou a ideia de a cidade, primeiro a cidade, e depois foram feitos contatos e passou a ser a região. Quando depois fui perguntado no inquérito o que é que eu pensava acerca do assunto, de capital da cultura, etc, etc, de algum modo as pessoas ficaram surpreendidas quando eu disse, olha, eu não quero falar acerca de programação cultural, de eventos culturais. Eu quero falar acerca de tudo o que está antes e depois dos eventos culturais. Porque isto é um processo que é muito complicado. É que eu venho de um tempo em que nos chamavam subsidiodependentes. Até que apareceu um diretor-geral das artes que acabou com essa conversa, apresentando números concretos, no contexto da Europa. Ok? E, portanto, a cultura não é subsídio-dependente de área de atividade nenhuma. É uma área de atividade económica absolutamente fundamental. Felizmente, este discurso depois foi passando. Evidentemente que se me perguntarem acerca de programação, então não estás a pensar em nada? Ai não, que não estou. É evidente que estou. Mas estes aspectos é que para mim são importantes. A questão do urbanismo, a questão da mobilidade, a questão, por exemplo, dos acessos à cidade. Isto tem de ser tudo muito bem visto. E evidentemente que, vamos lá ver, às vezes há pessoas que quando eu de vez em quando falo acerca disto e pensam, estás a criticar o Executivo. Não estou a criticar nem este nem anteriores. É um processo que aconteceu da maneira como aconteceu. Com muitas coisas boas, mas também com muitas coisas erradas. E nós estamos no tempo de as corrigir e de tornarmos esta nossa região, esta nossa cidade e esta nossa região numa entidade cosmopolita que faça a diferença em todo o lado, em Portugal e na Europa. Eu primeiro fiquei super feliz por nos terem lembrado de nós, não é? Em primeiro lugar, e depois de me falarem sobre os vários projetos que estavam a levar a cabo, eu identifiquei-me logo com aquilo, disse logo, contem connosco, porque realmente tem tudo que ver com o trabalho que nós desenvolvemos, não é? Com a população com quem trabalhamos, tanto pela questão do diálogo intercultural que nós tentamos promover,
como por toda a questão de inclusão social, não é? De trazer estas pessoas que vêm de vários pontos do mundo para aqui, para viverem cá em Portugal e para conhecer um pouco mais da nossa cultura, mas também para se sentirem identificadas, não é? Esta identidade que cada uma traz do seu país e para ser ouvido, para ser considerado e também para depois criarmos aqui uma identidade delas, não é? Porque trazem toda esta história com elas e todas estas culturas. Se eu só sei que nada sei, sempre sei alguma coisa, procurei, não encontrei. Eu espero que alguém me ouça, eu estou a viver tempos de cura. Eu estou no intervalo entre duas noites escuras, atormentado por tudo e tudo nem chega à metade. Eu afasto tudo e tudo me afasta. Eu escrevo sobre o mundo e não passo tinta gasto. Eu pergunto tudo bem, para ela responder sim tu. Isso abriu uma porta para o restante, até conversa, fluir ao ponto, dizer que bem não estou assim tanto. O que é que achas importante? Procura liberdade dentro do meu ser. Preciso do meu espaço para poder viver. Procura liberdade, sigo em direção. Sapiência deitada em emancipação. What up dog, what up dog? Enquanto estou aqui um pouco dele foge. Não esperem por mim enquanto o sol dorme. What up dog, what up dog? Como eu disse, somos uma associação de imigrantes e temos um grande número de famílias que apoiamos que são ucranianas e portanto tem sido assim muita informação a chegar, desde os próprios ucranianos, não é, que trazem essa informação da Ucrânia, como da população portuguesa que quer ajudar e tem mostrado uma solidariedade enorme. E portanto quero dizer de uma forma muito breve que estamos a fazer recolha de alimentos não perecíveis, de roupa quente, mantas, produtos de higiene, produtos de limpeza, na Câmara de Lolé, nas instalações da Ação Social da Câmara de Lolé. Portanto, se quiserem colaborar, podem entregar lá a partir de quarta-feira às 9, já está lá um serviço a funcionar neste sentido. Temos também, e podem acessar através das redes sociais da DOINA, da Associação DOINA Algarve, uma bolsa de voluntários, onde podem preencher um formulário do Google Forms e colocar lá a vossa informação em termos de que tipo de apoio ou colaboração querem dar ou estão disponíveis para dar, para agora, quando começarmos a acolher, e já estão a chegar as primeiras pessoas da Ucrânia, quando começarmos a recebê-los, para podermos então acionar esse apoio que está a ser disponibilizado por parte das pessoas. Obrigada. O que estes jovens me vieram entregar aqui foi exatamente o dossiê, o livro que quisermos chamar de candidatura e que vou deixar aqui em cima, enquanto vos vou procurar falar um pouco sobre exatamente essa parte final daquilo que foi o resultado de todo este processo. O que procurámos fazer aqui hoje foi exatamente esta moldura que vocês veem aqui, que é todo este caminho que foi percorrido e que efetivamente nesta parte final apresenta este pequeno grande livro que carrega com ele as nossas aspirações e os nossos sonhos para o futuro, mas que no dia em que este livro tiver que ser colocado na gaveta, e esse dia chegará, por boas ou por más razões, que esta moldura humana continua a fazer o seu caminho e o seu futuro. Portanto, nós começámos a falar sobre a decisão política que motivou este processo e, efetivamente, este é um processo que é comunitário por si e, naturalmente, tem uma base política. Passámos para a parte da auscultação pública e da participação pública, falámos aqui sobre estratégias culturais, falámos aqui sobre como é que houve esta ligação às pessoas, seja num formato mais amplo, seja num formato mais pormenorizado, e também falámos sobre como é que chegámos aos artistas. E isto naturalmente teve que ter um resultado, e esse resultado está vertido neste livro que vamos já apresentar ao júri e que as outras cidades em Portugal também vão apresentar ao júri. E é esta narrativa, enfim, de uma forma muito sucinta, que vos vamos procurar apresentar aqui agora. E queríamos começar exatamente por aqui. 2/3 da fronteira europeia é formada pelo mar e, portanto, está em constante movimento. Faro e o Algarve estão nessa fronteira.
A água sempre moldou a nossa identidade ao longo dos séculos. E durante o último meio século, essa água, essa costa, atraiu muitos milhares, muitos milhões de turistas que tornaram a nossa economia, transformaram a nossa economia, tornando a nossa economia mais dependente, neste caso, do turismo. O que nós queremos com esta candidatura, com a Capital Europeia da Cultura, é mesmo esta ideia de mudar a maré. Este termo que é tão algarvio e que procura, no fundo, aproximar a sociedade, aproximar a cultura da natureza, da paisagem e criar entre as pessoas relações sinceras em lugares fluidos. E, no fundo, é em torno desta ideia, em torno desta capacidade de percebermos a forma como a água nos moldou, mas também a forma como ela tem vindo a transformar a nossa sociedade, que lançámos por aí a nossa narrativa. O que, no fundo, dizemos e afirmamos perante este júri que nos vai avaliar é que nós queremos assumir as rédeas e queremos voltar a ser atores da nossa própria peça. Não queremos que outros decidam por nós, não queremos que outros nos imponham essa ideia de que o Algarve tem que ser isto ou aquilo, mas que nos possamos assumir de alguma forma como aqueles que lideramos, com aqueles que assumimos de uma forma muito sincera e de uma forma olhando olhos nos olhos que sim, podemos ter aqui um papel e sim, queremos e sabemos o que é que queremos para a nossa região. A forma como o assumimos neste dossiê de candidatura é que nos dizemos que os nossos palcos são lugares fluidos que as pessoas adaptam às suas necessidades. Nós pegámos no conceito da água e nesta ideia de que é fluido e que no fundo não é possível de agarrar a água, não é possível de a ter nas nossas mãos, para dizer que abdicar de alguma forma do controle e dizer que nós, as pessoas, os artistas, mas também de uma forma mais ampla as pessoas no geral, podem e devem adaptar os locais, à sua necessidade. E é aí onde as pessoas se encontram de uma forma sincera, olhando olhos nos olhos, que a mudança social pode acontecer. E é isso que procuramos. Procuramos que este processo, que tem procurado envolver muita gente é verdade, tenha e procure ser a mudança social que muitas vezes ambicionamos e que acontece e vai acontecendo gradualmente. Queremos que a Capital Europeia da Cultura seja esse acelerador para essa mudança social. A candidatura em si, e portanto o livro que apresenta a candidatura, tem uma dimensão estratégica que já foi aqui apresentada e que já foi aqui falada, que assenta no plano estratégico para Faro 2030 e que no fundo o plano e o seu âmago procura repensar o que significa ser a capital de um ecossistema global europeu como é o Algarve. O Algarve, Faro, o Algarve enquanto região, não é apenas uma cidade, não é apenas região. Nós somos e devemos ser atores do projeto europeu. Porque a Europa não está lá longe, a Europa é também aqui, e se essa é uma frase feita, a verdade é que a procuramos transmitir naquilo que é o nosso processo de estratégia cultural. No fundo, o plano estratégico procura alinhar as aspirações das pessoas que vivem aqui, das pessoas que trabalham, das pessoas que migraram para cá, mas também das pessoas que nos visitam, dos turistas, enfim, procura ter uma dimensão mais ampla. Ele procura, efetivamente, aumentar a produção cultural, como de resto aqui já foi dito, mas também é um contributo importante para as agendas internacionais. Daí essa ideia que se falou aqui há pouco, de que o plano estratégico está assente naquilo que é a leitura da Unesco para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso é algo que também nos deixa bastante orgulhosos. O programa em si, que criámos, como o Vice-Presidente iniciou aqui no início, está assente em 4 grandes elementos. Esses elementos, essas áreas, mas nós gostamos de lhes chamar elementos, derivam efetivamente daquilo que são temáticas europeias. Ou seja, nós fomos lá longe e tão perto como é a Europa, para nós, fomos encontrar esses temas europeus no meio de nós, fomos percebê-los lá longe também, como é que eles eram vistos de outras dimensões e de outras geografias, e trouxemos de volta esses temas para o Algarve. E dessa relação, desse movimento circular de andar para trás e para a frente, como as ondas também andam, e vou-vos falar sobre isso a seguir, encontramos estas 4 grandes áreas.
E nestas 4 grandes áreas, nós apresentamos uma temática que é o norte do sul, que tem a ver com o nosso posicionamento no mundo, o nosso posicionamento sub-regional, nesta ponta da Europa, mas também nessa larga fronteira que liga Portugal e a Letónia, que vai ser também capital europeia da cultura em 2027, que daqui até a Letónia, por uma fronteira terrestre, terá 6 fronteiras terrestres, mas se formos ao longo da costa, não existe essa fronteira. Portanto, queremos desafiar também essa noção de fronteira e queremos olhar para o norte e para o sul. E queremos perceber que esta relação histórica que existe com o Mediterrâneo, com o norte da África, durante séculos, e que ainda hoje se sente na nossa região, e que mais recentemente foi, de alguma forma, capturada pelo norte, porque recebemos milhões de visitantes do norte. Que ligação é essa? Que papel pode ter Faro e o Algarve nesse ponto de encontro entre o sul e o norte, em que o Mediterrâneo, durante muito tempo, enfim, as coisas têm o mediatismo que têm, mas o Mediterrâneo foi durante muito tempo e continua a ser um ponto fulcral da geopolítica mundial. A segunda temática tem a ver com a natureza e chamamos-lhe em trânsito porquê? Porque ela está em constante movimento e em constante mutação. Faro é uma das cidades, das muitas, que nesta costa pode sofrer os efeitos, enfim, nefastos daquilo que são as alterações climáticas. Nós não poderíamos deixar de falar sobre esta matéria. Um terceiro tema que tem a ver, chamamos-lhe dar e receber. Em inglês até soa melhor este tema, do give and take, mas o dar e receber tem efetivamente com esta ideia que vos falávamos sobre as áreas massificadas do turismo. Que efeitos tem essa massificação? De que forma é que o podemos ultrapassar também? Mas queremos ir e fomos um bocadinho mais longe e falámos sobre pobreza, que muitas vezes não se fala, porque é uma matéria que muitas vezes não interessa num destino desta natureza falar sobre pobreza. E é cruel percebermos, ainda o ano passado tivemos acesso a dados num estudo que mostrava que, infelizmente, o Algarve tem, ao nível da pobreza infantil, os dados mais altos do país, nivelados com as ilhas. Isto é muito difícil de falar, não é bonito, não é glamouroso, mas sim, quisemos também colocar ali esse dado, que é um dado efetivo e que queremos trazer para cima da mesa, porque é preciso falar sobre as coisas para as conseguirmos resolver de alguma forma. E, finalmente, esta ideia dos espaços flutuantes, que a Joan também falava aqui e falou sobre o seu texto, que foi muito inspirador para nós e que tem a ver com esta ideia que o espaço é aquilo que nós quisermos que ele seja. Uma barbearia não tem que ser sempre uma barbearia. Um palco de um teatro não tem que ser sempre um palco do teatro. Ele pode ser isso e pode ser muito mais coisas. E é esse espaço de criatividade que queremos deixar também aos artistas. Por isso dizemos que cada local, cada lugar é simultaneamente transdisciplinar e participativo. Porque nós não queremos, com esta proposta, criar eventos, iniciativas, programas para os outros. Queremos criar com os outros essas iniciativas. Queremos co-criar com os outros essas iniciativas. E por isso queremos fazer isto, queremos renegociar identidades. Porque um peixe não tem que ser azul, pode ser cor-de-rosa. Porque uma pessoa não tem que ser sempre a mesma coisa, pode ser várias pessoas dentro dela própria. E esta ideia da renegociação das identidades, daquela coisa que se cola ao corpo, daquilo que o Algarve é um destino turístico, o Algarve é isto, Faro é aquilo e Faro é outra coisa. Não tem que ser sempre assim. Nós não temos que viver agarrados a essa sina dos rótulos que se colam até nós e que vão se perpetuando no tempo. E a partir daí criámos também aquilo que é a dimensão europeia que está presente nesta candidatura e que é fundamental para quem nos vai avaliar nessa perspectiva. E aí há 4 grandes questões que emergiram do nosso programa. Primeira, quão grande é a Europa? E a nossa resposta é, depende de como definimos as suas fronteiras. O que é isso ser hoje uma fronteira? E nessa questão nós trabalhamos as temáticas das fronteiras vivas, da mobilidade transcultural ou do património vivo e, enfim, contextualizado. A segunda questão que fizemos e que fazemos também para aqueles que nos vão avaliar é quão viva está a paisagem da Europa. E a nossa resposta é, depende de como o nosso comportamento a consegue moldar. Portanto, está dependente sempre do nosso comportamento. E nesta matéria nós falamos de relações justas entre os homens, as mulheres, homens e mulheres, e a natureza. Nós falamos de cidades resilientes e falamos de culturas que se adaptam. A terceira pergunta é, a quem pertence a Europa?
E a nossa resposta é: depende como a partilhamos. E aqui nós falamos sobre como é que ultrapassaremos a massificação turística e a pobreza. Falamos de democracia e falamos de desigualdades. E falamos da divisão justa de recursos. E a quarta e última pergunta que fizemos é: quão sólida é a Europa? E a nossa resposta é: depende de nós. Como nos movemos e como nos encontramos nela. E aqui falamos sobre cidadania fluida e cidadania criativa e falamos de lugares físicos e de lugares digitais. E depois, a partir daí, criámos, através deste processo todo que vos foi apresentado, um conjunto de programas. É importante dizer que nós estamos na primeira fase do processo de candidatura. Este é um processo muito amplo, que mesmo depois de ser concluído e estando escolhida a cidade que vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027, tudo isto é mutável e transformável, portanto, não é estanque. O que nós quisemos mostrar através de um conjunto de ideias amplas ainda que quisemos apresentar foi um conjunto de projetos que mostram aquilo que aqui acabei de vos explicar sobre estas temáticas. Que resposta? Onde é que podemos efetivamente ir ao encontro daquilo que ali escrevemos? E por isso apresentamos, este é apenas um naipe de um leque mais alargado de projetos que aqui estão. Não vos vou falar de todos, isso não seria possível. Quero-vos falar de 2 ou 3 que nos parecem paradigmáticas. Por exemplo, nós queremos abrir uma embaixada gastronómica em Faro, que é muito mais que uma embaixada gastronómica na realidade. Nós chamamos de gastrodiplomacia. O que nós queremos fazer é esse encontro de povos entre o Norte, o Sul, o Oeste e o Oeste. E por isso queremos transformar o edifício da alfândega, que hoje é um edifício de uma alfândega, ou seja, que controla aquilo que entra, naquilo que é uma embaixada que controla aquilo que sai, aquilo que entra, nesse movimento circular. Mas também temos um projeto que se chama Whispering Sands, que procura e que tenta, ou que procurará, se é que o tempo verbal certo, procurará enviar por essa Europa fora mais de 400 de jovens de todo o Algarve em busca dessa nossa identidade europeia. Não é em busca da nossa identidade daqui, é a busca da identidade europeia que é criada também com as pessoas daqui. Ou então, um projeto que se chama Free Pentateuch, onde nós queremos falar sobre uma coisa que está a emergir de uma forma muito importante, que tem a ver com a restituição, com essa ideia dos bens culturais e do património de lá e do património de cá. A quem é que pertence efetivamente a arte? Nós não queremos trazer respostas, queremos fazer questões. E com as questões vem a arte, vem a criatividade e a partir daí fluirá, como falamos tantas vezes. E finalmente queríamos falar de um projeto que se chama Bloom in the Mountains, em que nós vamos criar literalmente jardins na zona interior do Algarve e vamos desafiar os municípios do Algarve a criar uma rota paralela à via algarviana, em que vamos chamar para o Algarve 16 artistas de cá e de lá e criar com as comunidades novos polos de atração para essa zona do interior. Não precisam ser jardins floridos, cheios de relva, porque isso gasta muita água, isso não é o que procuramos. É o que é que diz àquelas comunidades que resistem e que vivem lá e que pode, de alguma forma, também ser esse auxílio para essa ideia de trazer também as pessoas de volta. São muitos e, portanto, não vos iremos muito maçar. Mas queria-vos falar, sobretudo, para esta ideia que temos trazido a bordo da participação. Na nossa abordagem, e aqui vou ler esta frase, para chegar aos outros, as ideias fluem numa direção como as ondas para a costa. Mas, ao mesmo tempo, o fluxo natural das ondas também é circular. Exige que alguma água volte e só então a onda pode chegar à costa. E foi através desse sistema que imaginámos todo este processo. É preciso ir em frente, mas é preciso voltar atrás. O vice-presidente falava no erro e isso parece-nos fundamental. É perceber que há erros que são cometidos e é preciso voltar atrás. E é preciso perceber se o podemos fazer de forma diferente. E foi esse processo que procuramos fazer, trazendo diferentes perspectivas sobre desafios comuns, que são, no fundo, o ingrediente-chave para o nosso posicionamento. Nós queremos olhar para a diferença como um ponto forte, olhando olhos nos olhos e aceitando-a e percebendo que isso é um dos nossos maiores ativos. Mas também tivemos que apresentar uma estratégia de comunicação em sede desta candidatura. E este é o mote que a nossa estratégia de comunicação tem. As pessoas querem ser tratadas de forma humana e isto requer atenção sincera. No meio dos algoritmos, no meio da euforia digital que hoje todos vivemos, o que não faltam hoje são mecanismos super globais de tentar chegar às pessoas. Mas estamos todos um bocadinho cansados disso porque todos nos sentimos de alguma forma um algoritmo no meio de uma rede que muitas vezes não sabemos onde é que está. E portanto é esta ideia de atenção sincera, de atenção
individual que trouxemos para a nossa estratégia de comunicação e procurámos desenvolvê-la a partir daí. Há também, e isso também já foi aqui abordado, uma dimensão infraestrutural. É verdade que hoje as capitais europeias da cultura já não são aquilo que eram, já não se constrói grandes, ou pelo menos no nosso entendimento, já não se constrói grandes edifícios para a cultura. O que procurámos foi centrar a nossa ambição na requalificação urbana, mas que essa requalificação tivesse dois momentos-chave. Primeiro, eles tinham que refletir os temas europeus da candidatura e dar uma resposta efetiva a essas temáticas. Por outro lado, eles tinham que contribuir para essa abertura deste fecho que, sobretudo em Faro, vai bloqueando esta ligação da cidade com a ria, da cidade com a água, da cidade com a natureza. E todos estes principais edifícios que estão aqui referenciados, que são mais, portanto, nós não nos esgotamos nestes 5, contribuem para essa ideia de abrir essa ligação entre a cidade e a ria e, ao mesmo tempo, arrastar com isso essa ideia regional de que a água é um ativo muito nosso. E por isso apresentamos um conjunto de ideias em sede de candidatura para as infraestruturas também. Mas temos que falar de dinheiro e eu sei sempre que isto é uma coisa que fica na mente das pessoas, não queremos também, não há aqui nenhum segredo escondido sobre isso. A candidatura tem um orçamento na área operacional de 46 milhões de euros, mas mais do que o valor em si, importa dizer o seguinte: as fontes onde esses 46 milhões de euros existem, reflete aquilo que nós queremos refletir com a candidatura, que é essa ideia da cooperação regional. Por um lado, existe um contributo do Governo Central, existe um contributo específico do município de Faro, mas existe, eu diria, sublinhando essa parte, um contributo muito especial de todos os municípios da região. Tive a felicidade de participar nessa reunião onde os municípios aprovaram essa verba para concorrer, enfim, para participar nestes 46 milhões de euros e muitas vezes, quando ouvimos falar sobre ou infraestruturas ou o que é que vai ser, nessa reunião falou-se de gerações, falou-se de futuro, falou-se de filhos e falou-se de netos. E, portanto, isso é o que nos deixa também esperançosos contra isso. Mas, já falámos aqui de Sagres hoje, e Sagres é muitas vezes um local de início e um local de fim. O que nós queremos dizer é que esta história, independentemente do resultado, não acaba aqui. Há história para além do resultado que vamos ter no futuro. E era isto que tínhamos para vos apresentar. Muito obrigado. Este é talvez o processo mais rico em que participei na minha vida toda. Como sabem, durante um período da minha vida fui professor, fui dirigente escolar e, neste momento, estou autarca. E este é o processo, sem dúvida nenhuma, mais rico. E esta tarde, estas 2 horas que passamos aqui, espelham bem isso. E queria deixar aqui ao Joaquim Guerreiro, que já não está connosco, que é sempre bom não nos apropriarmos e a seu dono. E neste caso, se estamos aqui hoje, podemos agradecer ao Joaquim Guerreiro, que foi a pessoa que esteve a trabalhar connosco desde 2014 e que nos trouxe esta ideia e que, com a sua genuinidade, com a sua força, nos convenceu. Em 2017, foi a primeira vez que falei nisso, nos convenceu a metermos nesta saga. E não interessa, é evidente que interessará, mas neste sentido figurado que estou a dizer, não interessa aquilo que vai acontecer no dia 11 de março, onde saberemos o primeiro resultado desta candidatura, ou mais tarde, no final do ano, quem é que será a capital europeia da cultura. É evidente que, se estamos aqui, estamos a bater por esse processo, mas tudo isto que fizemos, em particular de 2017 até agora, não seria possível se o Joaquim Guerreiro não nos tivesse desafiado e se não tivéssemos passado por tudo isto. Hoje somos todos muito mais ricos e a minha vida de autarca e todos aqueles que me têm acompanhado desde 2013 em particular, certamente que aprendemos todos muito e a vocês queria deixar aqui um grande abraço e acima de tudo um grande obrigado.
esta era a parte mais sentimental, depois de vos ouvir a todos com esse brilho todo nos olhos. Bom, estamos hoje aqui a apresentar um projeto europeísta, defensor da liberdade, da democracia e saudável convivência entre os povos. Não posso deixar de iniciar a minha intervenção repudiando o que se está a passar na Ucrânia. Um país soberano e que está a ser invadido por um país terceiro. Quero deixar uma palavra de solidariedade para com a comunidade ucraniana de Faro, do Algarve e todo o país, a Ucrânia. Comunidade essa que está plenamente integrada entre nós. São um de nós. Para eles, para aqueles que combatem pela democracia, quero pedir um vigoroso aplauso. É com grande prazer que neste momento tão especial começo por cumprimentar e agradecer a todos aqueles que nos dão a honra da sua presença nesta sala de cultura por excelência do nosso Conselho. Mas também a todos aqueles, e são muitos, dezenas, centenas até, que não podem hoje estar fisicamente presentes, mas desde o início se envolveram das mais variadas formas neste processo de candidatura a Faro, a capital europeia da cultura. É um agradecimento que devemos e temos que fazer, não só em nome de Faro, mas também em nome e defesa da região do Algarve, porque desde o início sempre defendemos que este era e devia ser um processo de candidatura partilhado em prol do desenvolvimento de todo o nosso território. Foi por isso que desde logo assinamos acordos de colaboração fundamentais com entidades regionais, com a nossa Universidade do Algarve, com a Região de Turismo do Algarve, com a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a CCDR, a Direção Regional de Cultura ou o IPDJ. A todos eles, o nosso muito obrigado pela vossa inestimável colaboração e disponibilidade. Ao mesmo tempo, promovemos desde meados de 2019 um amplo processo de auscultação de personalidades, entidades, agentes culturais e população em geral, de forma a fazer um verdadeiro diagnóstico do setor cultural e criativo do nosso Conselho e região. Neste processo, procuramos ouvir especialistas nacionais e internacionais e voltamos à rua a pedir ideias a todos, nomeadamente artistas e população em geral. Como resultado de todo este trabalho, criamos o Plano Estratégico para a Cultura Faro 2030, um documento que traça caminhos e define estratégias que vão além da própria candidatura à Capital Europeia da Cultura. Com todos estes passos dados e ao longo desta já longa caminhada, podemos já ter uma certeza, a de que a cultura está viva em Faro e no Algarve. Temos agentes culturais de qualidade e com capacidade de se envolver e de concretizar os seus projetos. E esta candidatura é também deles. Prova disso foi também um sinal de que deram as muitas centenas de pessoas, agentes culturais, mas também representantes do movimento associativo e população em geral, que se juntaram a nós para entregar simbolicamente no Ministério da Cultura, em Lisboa, o Beatbook, um livro de candidatura que muito nos dignifica. Por todos estes motivos, podemos já dizer que estamos hoje muito orgulhosos deste caminho e de todo este processo e de onde já conseguimos chegar. Porque, independentemente do resultado, Faro e o Algarve já são vencedores. E esta onda não poderá voltar atrás. Ao avançar para esta candidatura, Faro colocou a cultura e a criatividade no centro da sua ação política. Fizemo-lo porque acreditamos que a cultura, nas suas mais diversas formas, tem um papel central na vida das pessoas e pode representar um contributo para a melhoria das condições de vida das populações. Mas a reflexão sobre o nosso território e sobre o papel que a cultura deve ter no seu desenvolvimento leva-nos mais longe. Vai ao âmago da nossa sociedade, fala-nos no passado
e das suas feridas escondidas pelo glamour do turismo, setor fundamental para a nossa região ao longo das últimas décadas, mas cuja concentração massiva em determinadas zonas tem deixado marcas indeléveis no nosso tecido social e económico. Entendemos, por isso, que Faro e o Algarve precisam de afirmar cada vez mais a sua identidade, diversificando a economia e a oferta turística. Enquanto região, precisamos também de estabelecer uma nova relação com o setor turístico e com os próprios turistas, privilegiando cada vez mais o respeito pelo território, pela natureza e pelas pessoas. Mas esta capacidade de pensar sobre Faro e sobre o Algarve, uma região sólida e bem demarcada, não nos inibe, muito menos nos exclui da nossa condição de europeus. Sentimento que, infelizmente, por estes dias nos congrega em pensamentos de forma dolorosa. Sentimos que ser europeus faz parte da nossa identidade. E foi também por isso que procuramos ser aglutinadores, procurando perceber como é que podemos nós, a partir do Algarve, contribuir para o projeto europeu e, por outro lado, também como pode o projeto europeu impulsionar o nosso território de forma positiva. Neste âmbito, iniciamos e estamos a liderar uma rede europeia sobre açoteias que já integra cidades como Amsterdão, Antuérpia, Barcelona, Belfast, Schmitz, Gotemburgo, Nicósia ou Roterdão. Iniciamos também uma rede onde convidamos fotógrafos e escritores de toda a Europa a refletirem sobre a pandemia que nos assolou nos últimos 2 anos. Acreditamos que a participação e o envolvimento valem a pena. Tem sido sempre assim na nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura e acreditamos também que valerá a pena para todas as restantes cidades portuguesas que resolveram participar neste longo processo e que acreditam no impacto positivo das respectivas candidaturas nos seus territórios. Foi também por isso e pelo maior respeito que todas estas cidades nos merecem que o município de Faro promoveu na cidade de Portimão uma cimeira entre os vários presidentes de Câmara das cidades oficialmente candidatas à Capital Europeia da Cultura em 2027. Acreditamos que a larga maioria destas cidades conta com boas propostas e, portanto, seguramente algumas delas terão de ficar pelo caminho nesta primeira fase de seleção. A todas elas deixo o meu desígnio que aponto para nós próprios. Aconteça o que acontecer, já ganhamos. Temos hoje uma dinâmica cultural forte no Conselho e na região, uma estratégia cultural há 10 anos e um conjunto de projetos estruturantes já lançados que vão mudar a cara do nosso Conselho e que seguramente não vão parar por aqui. Aproveito ainda este momento para agradecer a toda a equipa que preparou esta candidatura, trabalhando de corpo e alma neste projeto verdadeiramente transformador. Falo da equipa Faro 2027, constituída por algumas caras mais conhecidas de alguns de vocês, mas também a todas as organizações, empresas, entidades que se juntaram a nós e tornaram possível a realização desta candidatura. Ao todo, esta candidatura foi preparada por milhares de pessoas que, direta ou indiretamente, deram ao longo dos últimos anos a sua colaboração. Sem elas, seguramente não seria possível mostrar que a cultura é, e pode vir a ser ainda mais, o motor do desenvolvimento económico, social e ambiental de Faro e do Algarve, o motor da mudança social. Muito obrigado.